Olá, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Yordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa e eu estou aqui hoje para te ajudar a se relacionar melhor com a sua sogra. Então, se você está vendo essa live gravada, você pode passar para frente uns 2 minutinhos, porque eu vou esperar as pessoas entrarem ao vivo aqui comigo, tá bom? E eu já te peço para compartilhar com alguma amiga sua que tem problema de relacionamento com a sogra, porque essa live pode te trazer insights muito inspiradores para você aprender a se relacionar de um outro lugar, se relacionar de uma forma muito mais positiva, muito mais leve com esse relacionamento, tá bom? Então eu vou compartilhar também aqui com algumas pessoas. E se você tiver alguma amiga também para compartilhar, eu peço para você fazer isso agora e a gente já vai começar. Bom dia, Paulinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Samara, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui comigo. Então, hoje a gente vai falar como melhorar o nosso relacionamento com a nossa sogra, né? Porque a primeira coisa é a gente entender que a maioria das pessoas já sabem, né, que a forma como a gente se relaciona com a nossa sogra vai impactar no nosso relacionamento. Isso é inevitável, né? Então a nossa sogra ela pertence agora ao nosso sistema familiar, trazendo essa visão das constelações. Então tudo que a gente exclui a gente gera desequilíbrio nessa relação. Então, a partir do momento que você não está incluindo a sua sogra dentro desse sistema, você vai gerar um desequilíbrio nessa relação. A gente vai olhar para isso em detalhes nessa live e eu vou te dar 5 dicas, 5 passos para ressignificar essa relação, para trazer mais equilíbrio para a relação com a sua sogra, tá bom? Então vamos lá. A sua sogra pode ser um grande obstáculo na sua relação. Ela pode ser um grande desafio para você ter a relação harmoniosa que você merece. E quanto mais dificuldade você tiver para lidar com ela, mais dificuldade você convida para o seu relacionamento. Mais dificuldade você abre para que vocês possam ter um relacionamento harmonioso, né? Então não adianta você achar que só ela é um problema. Não adianta você pensar, não, Mariana, mas a minha sogra é terrível, né? A minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo. A gente precisa assumir a responsabilidade também pelo sucesso dessa relação. Então, enquanto a gente fica só projetando no outro que ela é o problema, que ela isso, que ela aquilo, a gente fica muito presa nesse lugar de vítima e a gente não se abre para achar soluções. A gente fica presa nessa mentalidade de que ela é terrível e nós somos a vítima, ela nos diminui, nos massacra, enfim, e nós somos a vítima. E aí a gente não consegue achar soluções para isso. Então eu quero te convidar nesse momento para você soltar um pouco essa ideia de que você é a vítima dentro dessa relação, né? Não, na verdade você tem o poder de reassumir o seu lugar, o seu papel nessa relação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, o problema não está somente na sua sogra. Você também tem uma parcela de responsabilidade para que essa relação possa ser a melhor possível. Oi, Cris, seja muito bem-vinda, bom te ter por aqui. Então, pessoal, se a gente acha que só o outro é um problema, a gente se enfraquece, a gente sai do nosso lugar de força e a gente passa a ser vítima daquela relação. Então, quando você entende que você também tem responsabilidade pelo equilíbrio dessa relação, você ganha força, você ganha poder. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você pode assumir a parte que te cabe de responsabilidade para melhorar essa relação, né? Então,
Para superar todos esses obstáculos, você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que se aprofundar nesse senso de responsabilidade por fazer essa relação melhorar, tá bom? E muitas vezes você pode estar assim falando, ai Mariana, mas você não me conhece, você não conhece o meu problema, eu já tentei de tudo para melhorar e eu não consigo, eu já tentei de tudo para me dar bem com a minha sogra, mas não consigo. Ou então, ai, você não conhece a minha sogra, ela é terrível, eu faço tudo por ela e nada tá bom o suficiente, ela vive me criticando, blá 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 blá, blá. Né? Então a gente projeta muito no outro o problema e aí a gente se enfraquece, a gente sai do nosso lugar de poder e a gente não assume a responsabilidade pelo que nos cabe para fazer a melhora dessa relação. Então, nessa live eu te convido para você abrir a sua mente, para você olhar para isso através de um novo lugar, um olhar mais amoroso para essa situação. Eu sei que muitas vezes são anos e anos de desentendimentos, anos e anos de humilhações, anos e anos de maus tratos. Então eu sei que existe uma dor, eu sei que existe um problema, mas eu sei também que quanto mais você olhar para isso desse lugar de vítima, de ressentimento, mais difícil vai ser de trazer cura para essa relação. E mais difícil e mais custoso vai ser para a sua relação com o seu companheiro. Mas isso vai impactar o seu relacionamento. Então, quando a gente sai desse lugar da vítima e se posiciona em assumir a responsabilidade que nos cabe para melhorar esse relacionamento, a gente cresce, a gente se fortalece e a gente faz a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, tudo fica mais leve, porque a gente tira esse peso de cima da gente, a gente entende que a gente deu o nosso melhor, a gente fez tudo o que a gente podia e a gente entrega, a gente solta, tá bom? Então escreve aqui para mim se tá fazendo sentido para vocês. E aí deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteiro para não perder nenhum ponto importante, né? Então, eu quero te dizer, eu vou te dar um passo a passo de 5 dicas incríveis para você mudar esse relacionamento com a sua sogra. E quando as minhas clientes elas fazem esse passo a passo, elas trazem muito mais leveza para essa relação. Elas saem desse lugar de vítima e assumem realmente o poder de mudança. E o que mais que a gente observa, né? O jeito errado de lidar com as nossas sogras é querer excluí-las, né? É querer eliminar ela da nossa relação, é querer tirar ela do nosso caminho, é evitar todo tipo de contato. Só que, segundo as constelações familiares, tudo que a gente exclui, a gente traz mais desequilíbrio. E tudo que a gente exclui, inevitavelmente a gente acaba se tornando. Como assim, Mariana? Como assim, né? Então, tudo que você não aceita na sua sogra, né? Você não precisa concordar com ela. Mas tudo que você tem dificuldade em aceitar nela são aspectos da sua própria personalidade que você não está conseguindo lidar. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Cris falou, na verdade, é fazer a sua parte e a parte que o outro deixou de fazer. Na verdade, Cris, a gente não consegue fazer a parte do outro, né? Quando a gente tenta fazer a parte do outro, a gente se sobrecarrega. A gente traz um peso muito grande para nós mesmas. Então, se você se ocupar em fazer a sua parte e soltar todo o resto, soltar as expectativas que a gente tem com relação ao outro, de como ela deveria se comportar, de como o outro deveria se comportar, a nossa vida se torna muito mais leve. Porque o problema, muitas vezes, também é que a gente tem um monte de expectativa de como o outro deve agir. Muitas vezes a gente dá o nosso melhor, a gente se entrega, a gente tenta de tudo mesmo por aquela relação, só que a gente está com um monte de expectativa de como ela deveria retribuir. E aí a gente se frustra, e aí a gente se amargura por causa disso. A gente sente que, poxa, eu fiz tudo por essa relação e mesmo assim a minha sogra continua me criticando. E aí você se amargura, né? Porque você pôs um monte de expectativa. Então a gente tem que fazer a nossa parte e soltar
o que é a nossa expectativa com relação a como o outro deveria agir, tá bom? Me fala se você concorda, se você não concorda, o que você acha sobre isso, tá bom? Então, o jeito errado que a gente tenta resolver essa situação é excluindo. Não, então eu não quero mais contato, dane-se ela, deixa ela lá. E isso é impossível, né, pessoal? Porque ela pertence ao seu sistema familiar. E enquanto você estiver nesse relacionamento com o seu companheiro, ela faz parte. Ela é uma parte dele, né? Ela é uma parte muito importante na vida dele. Então, às vezes, a gente fica disputando esse lugar, né? Mas na verdade, a gente está fora do nosso lugar. Quantas vezes eu vejo nas minhas clientes, elas estão ali disputando com a sogra, porque elas estão fora do lugar delas, elas estão querendo ser a mãe dos maridos, né? E é claro que a mãe vai entrar nesse atrito, porque ela já tem mãe, né? Então, quando você para de competir com a sua sogra pelo lugar de mãe e você volta para o seu lugar de esposa, começa a ser muito mais fácil, né? Então, para de disputar com a sua sogra o lugar da mãe. Deixa esse lugar para ela. Volta para o seu lugar de mulher, de companheira do seu marido. E eu vou te dar 5 passos para você fazer isso, tá bom? Porque às vezes pode ficar muito subjetivo. Ai, como assim? Eu tô no lugar da mãe do meu marido? Tá, muitas vezes a gente tá, né? A gente tá ali cobrando o que ele tem que fazer, né? A gente tá ali falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí a gente sai do nosso lugar de mulher e passa a ser a mãe, né? E não é à toa que a gente vai ter atrito com a nossa sogra quando a gente faz isso, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, como a gente pode então melhorar essa relação? O primeiro passo é você analisar com muita verdade, com o coração aberto, é você analisar o que realmente está te incomodando nessa relação. E olhar a parte que te cabe, né? Não adianta você falar, ai, porque minha sogra é isso, porque minha sogra é aquilo. Tá bom, qual é a parte que te cabe dentro desse incômodo? Porque, por exemplo, às vezes sua sogra é chata mesmo, né? Ela tá ali, ela tem que dar opinião de tudo, ela tem que falar tudo o que você deve fazer. Mas entenda uma coisa, os outros só fazem aquilo que a gente tolera. Então, o quanto você está tolerando isso, o quanto você não está se posicionando, o quanto aquilo você está querendo ser boa o tempo todo e quando o outro não consegue reconhecer a sua bondade, os seus esforços, você se frustra, né? Porque você está ali se esforçando muito, pondo muito peso para ser a melhor, para ser a maravilhosa, para ser reconhecida. E o quanto isso reflete uma carência que é sua, não é dela. Percebe? Então, deixa eu beber mais uma aguinha. Me fala se faz sentido para vocês. Eu quero que você... O primeiro passo é analisar isso com empatia, sem estar no lugar da vítima e olhar, tá bom, será que... Tá bom, ela é invasiva, minha sogra é realmente invasiva, mas será que eu tô me posicionando? Será que eu tô me posicionando de forma clara, com firmeza? Será que eu também não tô entrando na guerra dela? Né? Então, se a sua sogra é uma pessoa muito crítica, será que você também não tá revidando? Eu sei que é horrível, pessoal, quando alguém fica o tempo todo criticando a gente entra nesse modo de sobrevivência, nesse modo de luta ou fuga. Então, toda vez que a gente se sente criticada, a gente vai ou revidar, ou a gente vai ficar neutra e vai querer fugir, né? Vai querer se distanciar. Mas aí eu te convido a entender, será que você está sabendo se proteger? Será que você está olhando para isso como adulta ou como criança? Será que a sua criança interior também não foi muito criticada? O que eu quero te trazer é consciência. Por que isso está te incomodando tanto? Qual é a parte de você que atraiu essa relação para sua vida? Qual é a parte de você que talvez está ali querendo ser perfeita para ser amada? Qual é a parte de você que não sabe lidar com a crítica porque você não se apoia? Então, quando o outro te critica, você desmorona, porque você entra nesse ciclo de autodepreciação. Então, o que eu quero que você entenda é que parte de você
tá deixando isso te desmoronar? Que parte de você tá entrando nessa crítica? Porque perceba uma coisa, quando a gente tá forte, quando a gente tá equilibrada, se o outro falar alguma coisa que a gente não nos incomoda, que não é problema pra gente, a gente nem liga, né? Então, por exemplo, se alguém falar pra mim, nossa, Mariana, que horrível o seu cabelo verde. Eu vou falar assim, nossa, eu nem tenho cabelo verde, vida que segue, né? Deixa o outro falar o que ele quiser. Mas se a sua sogra tá ali falando uma coisa que já te incomoda, que já é uma dor para você, aquilo vai ganhar peso, aquilo vai ganhar proporção, entende? Então eu quero que você, nesse processo de conscientização, entenda quais são os seus gatilhos. Por que, que a opinião dela tá te doendo tanto? Por que, que a opinião dela tá te incomodando tanto? Ok, ela é chata, talvez ela seja chata mesmo, mas que parte de você tá ferida? E aquela crítica serviu como um gatilho para você entrar nesse ciclo de autodepreciação. Entende? Escreve aqui para mim se está fazendo sentido. Se essa live estiver te ajudando, compartilha com a sua amiga que também tem problemas com a sogra. Vamos ajudar a espalhar essa mensagem, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já viu isso. Qual é a parte de você que tem essa necessidade de ser aceita? Porque muitas vezes a gente não se aceita, a gente está sendo muito dura com a gente mesma e o outro só está refletindo aquilo, percebe? E a partir do momento que eu curo isso em mim, eu deixo que o externo deixe de ganhar força, percebe? Porque se isso está te incomodando tanto, qual parte de você precisa curar para que isso não tenha tanta força, tanto poder sobre você? Perceba uma coisa, que os outros só fazem com a gente aquilo que a gente deixa. Então, se aquela crítica tá te incomodando tanto, é você que tá dando poder a isso. Percebe? A sua sogra, ela só está sendo um reflexo da forma como você mesma está se tratando, da forma como você mesma está se julgando, está se cobrando tanto. Então, quando a gente passa a ser mais leve, a gente passa a não trazer tanto peso para que os outros falam, para que os outros pensam. A gente deixa de querer provar o nosso valor para o outro, porque a gente tem clareza do nosso próprio valor. Então, se você está aí tentando todo momento provar o seu valor, mostrar que você é incrível, fazer com que o outro te aceite, começa a se questionar. A que ponto será que você se dá valor? Que ponto será que você está sendo muito crítica com você mesma? E aquela crítica da sua sogra está só sendo um reflexo daquilo que você mesma faz com você, né? Então, fica primeiro essa reflexão, porque através disso é que a gente vai conseguir trazer mais consciência. Tudo que a gente não tem consciência, a gente vai andando no piloto automático. A partir do momento que você traz consciência, você traz luz sobre isso, aquilo não te pega mais, tá bom? Então, deixa aqui escrito se está fazendo sentido. O que vocês acham sobre isso? Um outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês refletirem, será que você está lutando o tempo todo para ter razão? Por que ter razão é tão importante? Por que você quer também ao tempo todo provar que você está certa? Né? Porque, vamos supor, se a sua sogra falou, e assim é melhor, e você fala que assado é melhor, tá bom, são apenas diferentes pontos de vista. E por que às vezes a gente entra nesse embate para mostrar, para provar o nosso ponto de vista? E que parte de você não se posicionou? Porque uma coisa é ela dar a opinião dela e você fala, tá bom, eu agradeço pela sua opinião, eu sei que às vezes é difícil falar assim, mas entenda, é só um ponto de vista. Se você falar para ela, tá bom, eu agradeço sua opinião, mas eu vou seguir do meu jeito, porque assim eu acredito que é melhor para mim, você aprende a se posicionar de um lugar de amorosidade, não num lugar de guerra. E se ela não aceitar o seu ponto de vista na sua casa, porque uma coisa é você querer dar o seu ponto de vista na casa dela, né? E outra coisa é você querer fazer do seu jeito na sua casa.
Então você que não está se posicionando, você que tem que se posicionar com firmeza e deixa o que ela vai falar, né? Não importa o que ela vai falar, mas o quanto que você está querendo estar certa, o quanto você está entrando nesse lugar de combate, o quanto que você está competindo por esse lugar. E aí eu te pergunto, você está competindo pelo lugar de mãe dentro do seu relacionamento? Olha para a sua relação. Será que você está no lugar de esposa ou você está no lugar de mãe? Será que você está querendo ser mãe do seu marido? Será que você fica o tempo todo falando o que ele deve fazer, querendo mandar ele, querendo controlar ele? Porque se você estiver no lugar de mãe, é natural que vocês vão entrar em embate, percebe? Porque você está fora do seu lugar. Então você está querendo tomar um lugar que não é seu, que não te cabe. Quando a gente entende que ela tem o lugar dela e a gente honra esse lugar, a gente traz mais equilíbrio para essa relação. Agora, se eu tô fora do meu lugar de esposa e tô querendo ser mãe do meu marido, vão haver esses choques, tá bom? Então eu quero que você comece a refletir sobre isso. Esse processo de conscientização é o mais importante. E o que a gente tem que ver também? Será que você está querendo se intrometer na relação deles? Porque eu vejo muitas das minhas clientes também se incomodando com a forma como a mãe trata o marido, como a forma como a mãe age, né? Então, isso é um problema seu? Né? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Quando você ficar incomodada com algo, com a sua sogra, se pergunte: isso é um problema meu de verdade? Ou é um problema do meu marido? Né? Não queira se intrometer na relação deles. Solta esse controle. Entenda que o que ele faz, o que ela faz com ele é problema dos dois. Né? Então, as dinâmicas entre eles é uma questão só deles. Só que se você se incomoda com a forma como ela trata ele, como ele trata ela, como a forma como ele interage com ela, será que você não está se intrometendo em algo que não te diz respeito? Da mesma forma que você se incomoda dela se intrometer na sua relação? Então, quando a gente traz essa consciência, a gente começa a olhar de um novo lugar. A gente sai desse emaranhado que a gente entra e a gente começa a trazer conscientização do meu lugar dentro dessa relação. E a gente abre espaço para aceitar o lugar dela dentro dessa relação. Então, uma outra coisa que é muito importante, quando você receber uma opinião dela e você achar que ela está te criticando, eu quero que você respire e dá um passo atrás e pensa assim, respira, né? E pensa assim, qual é a necessidade dela por trás daquela crítica? Qual é a necessidade dela por trás daquela crítica? Porque você precisa entender que todo comportamento tem uma necessidade por trás. Todo comportamento tem uma intenção positiva, por mais que você não consiga enxergar, né? Então, qual que foi a intenção dela em fazer isso? Aí você pode falar para mim, não, Mariana, a intenção dela foi me alfinetar, a intenção dela foi me tirar do sério. Será mesmo? Porque às vezes você já tá tão na defensiva com relação a essa pessoa que tudo que ela fala pode te incomodar. Então, que parte de você está contribuindo para esse desgaste nessa relação? Porque talvez sim, ela já tenha te machucado muito, talvez sim, ela já tenha te criticado muito, mas será que tudo que ela fala é para te incomodar? Será que tudo que ela faz é para te irritar? Então, eu quero que você, quando alguma coisa te irritar, dá um passo atrás, respira fundo e tenta se colocar no lugar dela, se colocar nesse lugar de empatia e olhar, tá bom, qual que é a intenção dela por trás disso? Qual é a necessidade dela por trás disso? Porque às vezes alguma coisa te irrita, mas qual que é a necessidade? Se você olhar para a necessidade por trás, talvez ela esteja carente, talvez ela esteja insegura, achando que ela vai perder o amor do seu filho, né? Porque ele vai dedicar esse amor para você. Mas a partir do momento que você dá esse passo atrás e enxerga,
Tá bom, qual que é a necessidade por trás disso? O que ela quer com isso? Ao invés de já se fechar na defensiva, já achar que tudo é uma crítica, tudo é algo pessoal, né? A gente acaba se defendendo muito. E quando a gente se defende, a gente se arma, né? Oi, Nai, seja bem-vinda, uma honra ter você por aqui. Então, pessoal, a gente tá falando sobre isso. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, só para recapitular para quem está entrando agora, a primeira dica que eu te trouxe é você analisar o que está te incomodando nessa relação e entender o seu lugar, a sua responsabilidade, a sua responsabilidade dentro dessa relação. Porque às vezes a gente fica presa no lugar da vítima, achando que só a outra tá errada e só a outra tem culpa por a relação não funcionar, mas a gente não assume a nossa responsabilidade. E aí a gente não consegue ser agente de mudança nessa transformação. Então o que a gente tem que fazer é, primeiro, olhar desse lugar. Será que eu também não estou muito na defensiva? Será que eu também não estou muito crítica? Será que eu também não estou criando muitas expectativas de como a minha sogra deveria ser, de como ela deveria agir? Eu tenho que entender que nós somos partes de sistemas diferentes, de que ela teve uma determinada criação e eu tenho outra. Ela teve uma determinada vida, eu tenho outra. Ela tem determinados valores e eu tenho outro. Então, quando a gente fica tentando moldar a nossa sogra dentro dos nossos valores, dentro do nosso sistema, a gente se frustra, porque a gente coloca em cima dela uma expectativa que ela não é capaz de suprir, entende? Então, o que eu quero que você entenda? Primeiro, o que está te incomodando nessa relação? Olha para isso com verdade, com clareza e assuma a parte que te cabe. E entenda qual que é a necessidade por trás daquele comportamento, tá bom? E o segundo ponto, depois que você observou, tá bom, o que está me incomodando? Ah, está me incomodando ela ser muito invasiva. Tá bom, mas será que você se posicionou com firmeza, até com amorosidade, mas com firmeza, né? De falar, ó, até aqui você vai, a partir daqui você não vai, esse é o meu limite. Porque eu vejo um monte de mulheres reclamando, ai, minha sogra é isso, minha sogra é aquilo, mas nunca se posicionaram. Então, como é que ela vai saber que aquilo te incomoda se você não se posiciona? Então, que parte de você também tá deixando aquilo te incomodar tanto, né? Que parte de você tá ali ferida, né? Que parte de você ela tá ali só disparando gatilhos que já te incomodam normalmente, né? Então só nos incomoda algo que não tá bem resolvido dentro de nós. A partir do momento que a gente resolve essas dores, isso deixa de ter tanto peso na nossa vida, tá bom? Então, depois que você olhou para isso com verdade, o que está te incomodando, o segundo passo é você olhar para sua sogra de um outro lugar. É de você olhar para ela, não para aquilo que ela está te mostrando, para essa chatice dela, para essa crítica, mas olha por trás disso. Qual que é a história de vida dessa mulher? Qual é o sistema que ela está inserida? Quais são os padrões familiares que ela está replicando? Quando a gente olha para ela e vê ela como um todo, olha a história de vida dela, olha para as batalhas que ela viveu, a gente consegue olhar para ela de um outro lugar, de um lugar com muito mais compaixão. E esse movimento de olhar para ela com essa compaixão vai ser essencial para você sair desse conflito. Quando você olha para sua sogra e entende que do jeito dela, ela deu o melhor que ela tinha, ela deu tudo que ela tinha para o seu companheiro. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, né? Ela deu o bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. E tudo que ela deu para o seu companheiro transformou ele na pessoa que ele é hoje. Então, se você ama o seu companheiro, você precisa aprender a honrar a sua sogra. E honrar a sua sogra não é concordar com ela, não é
ter que concordar com tudo que ela faz, é concordar com as atitudes dela. Mas honrar ela é aceitá-la. E eu sei que aceitar alguém que nos incomoda, às vezes é muito desafiador. Mas aceitar é aceitar que ela é assim. É soltar essa expectativa de querer que ela mude. É soltar essa expectativa de que ela seja como você gostaria que ela fosse. É soltar essa expectativa de querer que ela fosse como você. Entende? Então, quando você olha para a história da sua sogra, você olha para tudo que ela passou, você olha para como ela foi criada, você traz mais compreensão das atitudes dela. Quando você olha para sua sogra e passa a ver nela que ela deu tudo o que ela tinha, ela fez o melhor que ela pôde dentro do nível de consciência que ela tem, e até os erros dela contribuíram para que seu companheiro, a sua companheira fosse quem eles são hoje. E se você ama verdadeiramente seu companheiro, sua companheira, você precisa honrar essa mulher. Porque a sua companheira, o seu companheiro só são quem eles são, essa pessoa que você ama, por causa da sua sogra. Então, quando eu falo para você olhar para ela desse lugar e começar a tentar, pelo menos, buscar as qualidades dela, quando a gente passa pensa o seguinte, tudo que a gente foca, a gente fortalece, né? Então, tudo que você foca, tudo que você coloca, a sua energia se expande. Então, se você está o tempo todo focando nos defeitos da sua sogra, você vai cada vez mais enxergar esses defeitos. Quando eu falo para você olhar para a história dela, quando eu falo para você trazer essa compreensão para ela, eu estou te dizendo para você começar a olhar para ela de um novo lugar. Começa a olhar o que você poderia admirar nela. Quais são as qualidades que ela tem, independente dela não conseguir demonstrar essas qualidades talvez para você, mas o que você poderia dizer que ela tem de qualidades? Se você não conseguir achar nenhuma qualidade, pelo menos um fato você precisa honrar, que foi através dela que o seu companheiro, a sua companheira veio a esse mundo. Então ela te deu essa relação. Através dela que você pôde ter o seu marido, e se você tem filho, ainda melhor, né? Porque através dela os seus filhos poderam também vir a esse mundo. No DNA dos seus filhos tem o DNA dela. Então, olha que profundo isso que eu vou te dizer. Quando você rejeita a sua sogra, você está rejeitando o seu companheiro ou a sua companheira. Quando você rejeita a sua sogra, você está rejeitando uma parte dos seus próprios filhos. E isso é muito profundo. Quando a gente vem com essa visão sistêmica e a gente entende que quando você rejeita a sua sogra, você está rejeitando uma parte do seu marido, você está rejeitando uma parte dos seus filhos e você está fazendo com que esse padrão possa ser replicado mais para frente. Então, enquanto você não olhar para isso com aceitação, você pode replicar isso lá na frente, ou seja, você daqui a amanhã pode ser a sogra chata, percebe? Porque o que a constelação familiar nos diz? Tudo que eu excluo, eu me torno. Então, se hoje você tem dificuldade de lidar com a sua sogra, enquanto você não olhar para isso através de um olhar de aceitação, lembrando que você não precisa concordar com ela, você não precisa concordar com as atitudes dela, mas você aceita que as coisas são como são, você solta esse peso. E enquanto você não fizer isso, você está replicando esse padrão. E qual que é a probabilidade daqui a amanhã o seu filho ter também uma esposa e você não se der bem com ela, né? Eu vejo isso muito. Mulheres que não conseguiam se dar bem com a sogra vão replicar isso com as noras. E eu tenho certeza que você não quer isso, né? Que você quer olhar para essa história, você quer trazer entendimento para tudo isso. E outra questão muito importante é honrar ela, é aceitá-la.
né? Então, se você está aí lutando contra ela, você está querendo excluí-la, que parte de você tá programando isso para as próximas gerações? Deixa eu tomar uma aguinha, respira fundo, vamos juntas aí e me diga se isso está fazendo sentido para vocês. Então, o que eu quero que você se questione também, às vezes, tá? Não é sempre. Quando a gente tem dificuldade de lidar com a sua sogra, com as nossas sogras, a gente tem que olhar também como que era a nossa relação com a nossa mãe. Será que a gente também tinha desafios com a nossa mãe? Será que a gente também não julgou a nossa mãe? Será que a gente não colocou uma expectativa muito grande na nossa mãe? Porque às vezes a gente está ali julgando a nossa sogra porque a gente está agindo como um espelho, uma dificuldade de lidar com a nossa própria mãe. E aquilo vai se replicando. Então eu vejo muitas mulheres que às vezes têm dificuldade de lidar com a mãe, replicando esse padrão com a sogra, replicando esse padrão com as chefes, replicando esse padrão com as amizades, enfim, né? Então são pontos para você olhar e trazer consciência. Então, o primeiro ponto, olhar para isso, trazer consciência, o que está acontecendo nessa relação, né? Por que está tão difícil, por que está sendo tão doído essas críticas. O segundo ponto é você olhar para a história dela, tentar reconhecer as qualidades dela, tentar honrar a vida dela, porque através dela o seu marido veio ao mundo, através do seu marido talvez os seus filhos, se você já tem filho, então ela faz parte da sua vida, né? E ela vai sempre fazer parte disso. E a pior coisa que a gente pode fazer é que quando a gente briga com a nossa sogra na frente dos nossos filhos, ou a gente reclama da nossa sogra na frente dos nossos filhos, porque a gente está dividindo esse amor, percebe? Porque a criança, ela tem um amor cego por nós e pelos avós, geralmente. Então, quando eu falo mal da minha sogra na frente dos meus filhos, eu tô fazendo com que os meus filhos sintam essa dor. Porque eles se sentem divididos. Nossa, e agora? Para que lado eu vou? Né? E aí, isso só pode trazer dor e equilíbrio para os seus relacionamentos. Então, vamos olhar para isso de um novo lugar, né? Entendendo que você não precisa aceitá-la, né? Perdão, que você não precisa concordar com ela, mas você precisa aceitá-la que ela é assim, tá bom? Que parte de você que precisa soltar essas expectativas de como ela deveria ser. E aí vem a terceira dica, né? Soltar o controle, soltar essa necessidade de que as coisas sejam do seu jeito também. Né? Se ela tá lá querendo que as coisas sejam do jeito dela e você tá querendo que seja do seu, solta esse controle, né? E isso não significa que você tem que fazer as coisas do jeito que ela quer. Mas soltar o controle é soltar o embate. Você pode ouvir o que ela tem a dizer, né, e falar, tá bom, muito obrigada pela sua opinião, né, mas eu vou escolher fazer desse jeito. Tá bom, eu entendo que você não concorde com a minha opinião, mas eu acho que o melhor fazer é dessa forma. Né? Então, que ponto que você fica ali tentando impor a sua opinião e ela fica tentando impor a dela? Solta esse controle, solta o controle sobre como deve ser a relação dela com seu marido. Esse é um problema deles, né? Então se pergunte, isso é meu? Toda vez que ela te jogar essa carga, essa energia, você respira fundo e pensa com você, isso é meu? Se a resposta for não, devolve, né? Devolve com consciência para ela. Né? Então entende que isso é dela, não é seu. Se protege. Toda vez que você for encontrar com ela, passa um zíper aqui energético e vai, né? Vai na paz. Entenda que só entra, só incomoda aquilo que a gente dá oportunidade para acontecer, aquilo que a gente abre espaço para nos atingir. Né? Então, se a gente está fortalecida, se a gente se ama, se a gente se aceita, a gente não dá tanto peso para a opinião dos outros, entende? E perceba o seguinte, os outros só fazem com você aquilo que você deixa. Então, se você tá aí sofrendo por causa da sua sogra, é você que tá deixando isso acontecer. Você não precisa entrar nessas guerras, nesses embates. Você só precisa soltar esse controle, entender que isso é dela, não é seu.
né? A Nayara falou, vou ter que ouvir essa live todos os dias até entrar no coração. Sim, Nay, e às vezes, Nay, tem muitas coisas por trás disso, né? E a gente tem que olhar. E essa é a quarta dica, né? Às vezes a gente precisa de ajuda. Porque nós temos pontos cegos, a gente tem pontos que a gente não consegue olhar, né? E às vezes a gente precisa de ajuda de um terapeuta para nos ajudar a olhar para isso com mais amorosidade, porque às vezes são tantos anos de mágoa, de ressentimento, de intromissão, que a gente já criou aquela camada, aquele escudo, aquela defesa. Então às vezes é muito difícil de soltar essa defesa sozinha. Por isso é tão importante a gente olhar para isso com ajuda. Porque entenda o seguinte, isso está impactando no seu relacionamento, nos seus filhos, né? E possivelmente nas suas noras que vão vir, né? Então, se você tem problema com a sua sogra, aí muito provavelmente você vai ter problema com a sua nora, né? Porque é um padrão, percebe? Às vezes a gente está ali replicando um padrão que nem é nosso. Às vezes a nossa mãe já tinha problema com a sogra, às vezes a nossa avó já tinha problema com a sogra, e a gente só está replicando aquele padrão aprendido. Então é muito importante a gente procurar ajuda, a gente procurar um terapeuta, fazer uma constelação familiar, porque através desse olhar mais expandido a gente traz muito mais cura e a gente consegue verdadeiramente soltar toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa irritação, né? E a quinta dica é você aprender a colocar limites, porque a gente só recebe aquilo que a gente deixa, né? Então, é aquilo que eu te falei, às vezes você tá ali batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente, mas você não se posiciona. Ou então você recebe tudo e engole, engole, engole. Aí você explode lá com o seu marido, né? Aí você reclama pro seu marido, esperando que ele tome uma atitude. Daí ele não toma nenhuma atitude, você se frustra, você sente que você está sendo preterida. Mas entenda uma coisa, não é uma disputa, não é uma batalha. E entenda que nessa batalha todo mundo está perdendo. Quando a gente sai desse lugar de guerra, de disputa, e a gente traz essa sensação de que ela está fazendo o melhor que ela pode dentro do nível de consciência que ela tem, e ela também tem uma necessidade por trás daquele comportamento, talvez fique mais fácil de olhar para ela com essa compaixão. Quando a gente entende que ela tem uma história, a gente consegue compreender a história dela, talvez fique mais leve esse processo, tá bom? Eu sei que tem pontos que são muito difíceis mesmo, mas se você tá ali disputando a atenção, né, do seu marido, querendo que ele escolha você, né, que ele fique do seu lado e não do lado dela, todo mundo perde nessa relação. Então, quando a gente consegue olhar para isso de um novo lugar e entendendo que vocês não estão disputando, que ela tem o lugar dentro dessa relação, mas é um lugar de mãe. E você tem um lugar dentro dessa relação que é um lugar de esposa. Então, se vocês estão disputando, alguém está fora do seu lugar. E se alguém está fora do lugar, ou você está tentando ser mãe do seu marido, ou ela está sendo esposa do seu marido. E como é que ela é a esposa do seu marido? Né? Quando ela quer, enfim, interferir na sua casa. Mas quem está deixando isso acontecer? Você. Então cabe a você se posicionar sem entrar nessas guerras. Tá bom, muito obrigada pela sua opinião. Começa a tentar olhar para ela de um lugar mais amoroso. Começa a tentar reconhecer as qualidades dela. Olha para ela como avó, por exemplo. Olha para o amor que seus filhos têm por ela. Quando a gente faz esse movimento, né, de olhar para os nossos filhos e ver quanto amor nossos filhos têm pela avó, a gente consegue trazer a importância que ela tem para o nosso sistema familiar. A gente consegue dar lugar para essa amorosidade, tá? Então, se você está aí em conflito com a sua sogra, uma de vocês está fora do lugar. Ou você está sendo a mãe do seu marido, ou ela está sendo a esposa do seu marido, né? De toda forma, quando você volta para o seu lugar e você se posiciona dentro desse lugar e você se fortalece,
você convida a outra a se retirar, né, de forma amorosa, entendendo que você não precisa concordar com ela, você só precisa aceitá-la, porque ela é assim, né? E você precisa se fortalecer, entender qual que é a parte sua que tá tão incomodada com essa intromissão, qual é a parte sua que tá tão incomodada com essa crítica, qual é a parte sua que precisa ser curada para que tudo isso traga muito mais leveza para essa relação, tá bom? Eu espero que essa live tenha te ajudado a te trazer algumas reflexões poderosas. Se você está com dificuldade de fazer isso sozinha e quiser a minha ajuda, eu tenho 2 vagas disponíveis para atendimento. Se você quiser, é só me mandar uma mensagem no direct, vai ser uma honra te ajudar a fazer esse movimento, a olhar para isso de forma muito mais amorosa, tá bom? Se essa live te ajudou, eu peço para você compartilhar, para você espalhar essa mensagem e ajudar mais mulheres a trazerem leveza para a relação com a sogra, tá bom? Eu agradeço muito o tempo de vocês, a paciência de ficar até o final. Um beijo no coração e até a próxima.